Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um bate-papo. Antes eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando do Festival PET, que é o maior e mais diverso festival de inovação e criatividade do Brasil. Nessa edição, o PET Amazônia serão abordadas ideias, iniciativas, soluções atuais e inovadoras de sustentabilidade para que possamos encontrar maneiras de como regenerar o nosso planeta. Representar essa vontade de atuar pelo desenvolvimento sustentável e transformar o jeito de pensar e agir coletivamente, seja de uma maneira social, pela sociedade e também enquanto indivíduos. Eu quero começar me apresentando. Meu nome é Alex Cervelin, eu sou doutor em Química pela UF e também trabalho na criação de conteúdos socioambientais no Instagram. Sou idealizador do projeto Ecolibri, que faz coletas de resíduos plásticos em ambientes marinhos, praias, rios, nascentes, e usamos a comunicação visual para discutir os impactos que as nossas escolhas de consumo podem influenciar na poluição do meio ambiente. Mas hoje estamos aqui também com um convidado especial, que é o Adriano Sampaio, ambientalista, permacultor e ativista ambiental, mas também conhecido como criador de lagos e também caçador de nascentes. Adriano já trabalhou na recuperação de mais de 20 lagos desde 2013, inclusive numa aldeia indígena, a aldeia Itacupê, que faz parte do povo Guarani. Além disso, Adriano é idealizador do projeto Existe Água em SP, que faz mapeamento de recursos hídricos no estado de São Paulo. Adriano, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui. Eu queria iniciar já te perguntando, de onde veio essa sua relação com as águas? Boa tarde a todos, é um prazer e uma honra estar aqui, né, no Festival PEF. E boa tarde, Alex, um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Adriano Sampaio, eu sou permacultor e minha relação com a água começou na infância. Minha família veio da Chapada Diamantina, meu avô era pescador, meu pai também. Então, desde criança, eu mantive essa relação, né, com os rios, mesmo morando na cidade de São Paulo, né? Então, foi bem lá atrás, né? O primeiro contato que eu tive com o rio, inclusive, era um rio contaminado. Então, eu falo que eu fui contaminado pelos rios, né? Porque eu peguei uma virose naquele rio e eu fiquei até internado no hospital. E foi a única vez que eu, inclusive, fiquei internado no hospital, né? Então, e o meu pai, né? O meu pai, ele sempre me levou para pescar em rios selvagens da Mata Atlântica, do Vale do Ribeira. Eu já fui pescar aqui em São Paulo, na Guarapiranga. Então, eu sempre tive essa ligação afetiva com a água, né? Entendo. E eu também, desde criança, acho que com a família, eu sempre tive essa relação muito forte com a água, com recursos naturais. Acho que ela sempre veio presente, inclusive quando eu comecei com o meu projeto, foi com a minha conexão com o mar, sabe? Porque eu sou do litoral, sou do Espírito Santo. Bacana. E olhar para um ambiente onde ele não está no seu estado natural, ele sempre mexeu muito comigo. Então, acho que foram pequenas atitudes que fizeram com que também eu iniciasse isso. Mas, diante do teu trabalho, que eu acabei lendo e vendo alguns vídeos, eu vejo que você faz o trabalho de recuperação, né, de mini ecossistemas. Como que é feito isso? Existe algum critério que é onde você avalia uma seletividade de vegetais ou então de animais que podem compor aquele mini ecossistema que você está trabalhando na recuperação? Sim, meu trabalho começou em 2013, numa praça perto da minha casa, né? Porque eu lido com nascentes urbanizadas, então elas estão geralmente canalizadas, ou quando eu encontro algum lugar que dá para fazer uma intervenção, principalmente em praças públicas, se há uma nascente ali, aí é possível fazer esse meu trabalho, né? Mais ligado à permacultura, né? Então, eu faço essa como posso falar, essas mini intervenções, essas micro intervenções, né, no espaço urbano. Oi? Essas micro intervenções. Essas revitalizações. Isso, para chamar a atenção sobre a questão da água na cidade de São Paulo, né?
porque aqui temos mais de 300 Entendo. rios, né? E a gente só lembra geralmente do Rio Tietê, do Pinheiros e do Tamanduateí, né? Então, esse trabalho meu de identificação e de revitalização é para chamar a atenção, né? De que é necessário, né, a gente começar a recuperar nossos rios, né? Então, quando eu chego num Certo. espaço onde é possível fazer essa regeneração, eu faço mutirões. Eu procuro mobilizar a comunidade local, eu converso com o poder público, com as subprefeituras, no caso, né? Então, porque essas pessoas depois vão ser os guardiões, né? Desses lugares, né? Então, eu Isso. agendo o mutirão É um trabalho que vai plantando sementinhas. Isso, é. Porque eu já fiz intervenção nos 4 cantos da cidade já, né? As pessoas Uhum. geralmente me convidam, falam: olha, tem uma nascente aqui, será que é possível fazer uma intervenção? Se for possível, aí eu vou lá a campo, dou uma olhada e depois agendo um mutirão. E qualquer pessoa pode participar, independente de ter conhecimento técnico ou não. Porque tem muita gente que está na cidade que, por opção, né? Tem gente que veio do campo, veio do litoral, como você, e às vezes não encontra a oportunidade de lidar com a terra, né? Então, assim, é uma troca, né? Porque é a troca dos conhecimentos tradicionais com os conhecimentos acadêmicos de permacultura, né? Uhum. Então, eu procuro fazer essa junção no meu trabalho, né? Porque cada um traz um conhecimento, né? A gente não pode desprezar isso, né? Claro, Então, cada um pode contribuir da forma que consegue, né? Cada é, um tem um nível de conhecimento que pode agregar, sim. verdade. Mas em relação às recuperações que você promove dos lagos, principalmente, existe algum principal motivo, né, um principal problema que está relacionado a essa necessidade de fazer uma recuperação de um corpo hídrico, né, seja um problema antropológico, seja em relação à poluição, né, do homem, ou então seja em relação às mudanças climáticas, né, porque a gente tem uma modificação do ciclo das águas, ou então talvez uma junção de tudo, porque existem alguns lugares também que a gente tem exploração de recursos naturais, né, que acaba acelerando o processo de assoreamento de rios. Eu acho que talvez, qual o principal motivo, assim, que hoje, diante do seu trabalho, que você conseguiu identificar? Bom, o meu trabalho, né, é uma microintervenção, né, dentro do espaço urbano. Porque eu quero que esse trabalho um dia seja potencializado e a gente comece mesmo a recuperar os nossos rios, né? Como você mesmo disse, são diversos fatores, né, que, que estão, né, acabando com nossas bacias hidrográficas do Brasil, né? Você vê que isso é no Brasil inteiro, né? Não só as mudanças climáticas, né, mas o desmatamento, as queimadas, porque a gente percebe que o volume dos rios cada vez está menor. Porque não só por causa da mudança do regime de chuvas, esses eventos extremos, essa coisa da gente estar desmatando as nascentes, é menos água indo para os rios, né? Então, às vezes, não é Sim, só. Não vai adiantar só chover, né? Se as nascentes elas estão desmatadas, não estão prontas para receber essa água, né? E, e recarregar o lençol freático e entendo, sim. possivelmente recarregar as nascentes, né? Então, o que eu penso é que a gente não tem que começar a recuperar os rios da cidade, porque isso vai resolver vários problemas, né? Não só a questão da drenagem, das enchentes, mas vai trazer mais qualidade de vida, né, para a cidade, porque o que a Até mesmo gente percebe. abastecimento, né? Oi? O abastecimento das cidades em relação à água Sim, potável, sim, porque a necessidade, né, o crescimento demográfico está cada vez maior, mais pessoas, verdade. e a necessidade de recuperar isso, ela vem se tornando cada vez mais importante. E esse lance de pegar água de longe, porque a água que abastece a cidade de São Paulo, ela vem de longe. Então, acho que essa prática no futuro não vai ser possível, porque a gente vai prejudicar esses lugares de onde a gente está tirando essa água. Então, eu, eu penso que uma hora a gente vai precisar dessas águas daqui, desses rios.
no futuro, né? Porque Aí, o Brasil é abundante de água, mas o que a gente percebe é que com as mudanças climáticas vai ficar tenso, né? Tanto que a gente está passando por uma crise hídrica novamente, né? Aqui em São Paulo, a Cantareira está com menos de 30%, então é uma coisa emergencial, né? Eu penso assim que, mesmo estando dentro da cidade, a gente pode fazer ecobairros, fazer mini estações de tratamento, mini reservatórios e distribuir localmente essa água. Em vez de pegar essa água que vem lá da Cantareira, que vem de longe, é todo um trabalho para fazer essa transposição para cá, né? Então, lá é um lugar também que já está afetado, sim, né? Já está no limite, né? sim. Eu acho que esse seu projeto, Existe Água em ACP, vem dando uma visão um pouco melhor da gente conseguir fazer esse mapeamento desses custos hídricos que hoje a gente não consegue identificá-los, né? E sobre como que funciona direito esse projeto seu em relação aqui no estado de São Paulo, como que são feitos esse mapeamento desses É, corpos hídricos que hoje são tão importantes para a gente pensar em abastecimento dentro do estado de São Paulo? eu não faço um mapeamento oficial, né? O que eu faço a minha iniciativa consiste de eu consulto mapas, eu escolho uma bacia hidrográfica na cidade e eu vou a campo. Aí eu faço uma caminhada, às vezes eu ando de 10 a 20 quilômetros para tentar encontrar, identificar essas nascentes. Quando eu encontro uma nascente, eu faço um pequeno vídeo descrevendo a situação daquela nascente, de qual rio a qual ela pertence. Eu converso com moradores antigos que têm memórias afetivas sobre a relação com os rios, né, da cidade. Eu procuro abordar tudo isso na minha pesquisa, né? Porque a gente percebe que a destruição dos rios na cidade, a poluição dos rios, foi muito rápida. Em coisa de 50, 60 anos, poluímos quase todos os rios da cidade e construímos grandes avenidas em cima dos rios canalizados, né? E quando tem muita chuva, essa canalização geralmente não suporta, né, o excesso de água, e aí que se provoca a enchente, né? Porque a cidade, quando foi feita também, ela foi construída em cima dos lugares onde eram várzeas dos rios, que em determinadas épocas do ano, esses lugares se alagam, né? Então não foi respeitado isso, né? Os urbanistas eles encararam os rios como um empecilho para o desenvolvimento da cidade. E ao contrário, né? Se desde o começo a gente tivesse priorizado hoje os nossos rios da cidade, a gente ia ter menos carros na cidade, porque imagina se ao longo desses rios tivessem parques lineares, com trilhas, com ciclovias, com lugar para prática de esportes. As pessoas iam preferir andar nesses lugares, né? Porque imagina Outro 300 cenário. rios cortando a cidade, né? Como seria, né? E a gente percebe que na cidade as pessoas estão ficando doentes e não percebem, né? Três coisas que Exato. não param de aumentar na cidade, né? É a obesidade, é problema na coluna, porque a pessoa fica sentada na frente de um computador, sentada na frente de uma tela de televisão, e problemas mentais, né? Depressão, ansiedade e outras coisas, né? Isso não para de crescer dentro dos centros urbanos, né? Por quê? Porque é a falta da natureza, né? A gente não tem muitas áreas verdes, né? A gente não pode chegar nem perto de um rio hoje na cidade, porque o rio está contaminado, né? Você pode pegar uma Exato. doença. Então, a gente está muito doente e não percebe, né? Nos grandes centros urbanos. Exatamente. Esses grandes centros urbanos também que vem crescendo muito, né? E a falta de planejamento para o gerenciamento de recursos de resíduos sólidos, gerenciamento hídricos. Eu acho que isso acaba sendo uma contribuição muito grande para o nível de poluição que a gente vem enfrentando, né, dentro das grandes cidades. O Tietê, por exemplo, é um rio que está totalmente abastecido de poluição. Então, existem muitas questões que fazem com que, hoje, o crescimento da quantidade de pessoas dentro das grandes cidades, elas ficam cada vez mais distantes da natureza, né? As pessoas elas estão cada vez mais num cenário muito distante disso tudo. E vem, Verdade. claro,
de acordo com como você falou aí, só crescendo esses problemas que... Quais são as soluções para isso hoje? É difícil de pensar. Olha, Precisa de hoje a uma gente intervenção. tem É uma umas intervenção, claro. tecnologias já. Oi, desculpa, pode concluir. Não, eu só ia concluir falando que a gente necessita de uma intervenção para que esse parâmetro, esse paradigma seja modificado, né? A gente precisa que Sim, sim, isso aumente de uma maneira que seja mais proporcional ao bem-estar da população. verdade. E hoje já existem várias tecnologias, né, para se recuperar um rio. Hoje a gente pode usar soluções baseadas na natureza, né? Hoje existem plantas, jardins filtrantes, que é uma técnica que foi usada na recuperação do rio Sena, lá em Paris, que eles usam plantas, são jardins filtrantes Uhum. com plantas macrófitas. A água do rio poluída passa por dentro desse jardim, quando ela sai do outro lado, ela já pode ser considerada uma água não potável ainda, né? Mas já é uma água viva que pode ter vida, né? Nesse lugar, nesse ecossistema, né? Então, só aqui no Brasil existem mais de 152 espécies de plantas que podem fazer esse trabalho, né? Então, a gente não precisa usar uma tecnologia sofisticada e cara para estar recuperando um rio, né? A gente pode usar a própria natureza ao nosso favor. O rio Tietê, por exemplo, quando ele passa aqui na cidade de São Paulo e recebe todo esgoto e poluição, quando ele sai daqui alguns quilômetros, quando ele entra nas cidades do interior, ele já está limpo de novo, né? É incrível como a própria natureza ela se regenera, né? É só deixar ela, né? Que ela própria faz o trabalho, né? Então, essa é uma das tecnologias que pode ser usada, né? Porque imagina a gente ter um rio Tietê e um Pinheiros recuperados e navegáveis, né? Imagina quantos carros ia ser tirado das ruas, né? Carros e caminhões. Se pudesse usar o transporte fluvial, por exemplo, né? Usando os rios. Então, acho que a gente tem que pensar numa cidade, né? Ecológica, né? Pensando, porque os rios são como as veias de um sistema, né? São como as artérias de um corpo. Então, se elas estão sujas, é porque algo está errado, né? Então, o organismo terra está doente, né? Se os nossos rios estão poluídos, né? E a gente vê que Sim, as principais bacias hidrográficas do Brasil estão passando por problemas, né? Além do desmatamento, tem o garimpo também, né? O garimpo polui muitos rios e contamina os rios. muda Então, curso, né? Então isso acaba, de fato, alterando toda a estrutura que antes a natureza toda construiu, né? E vai passando por modificações. Porque eu acredito que água sempre vai ter, né? Mas só que ela vai estar disponível de forma diferente, né? é, Hoje as águas estão... Existe água disponível para consumo na natureza para nós. E a gente está sujando essa água. Essa água está cada vez sendo menos viável ao consumo. E a gente só está dificultando a maneira de como a gente vai ter acesso a ela, né? Porque o ciclo da água ele sempre vai existir, mas só que ele vai se adaptar de acordo com como que a gente, como o planeta está reagindo. Porque como a gente como falou sobre os cursos de nascente que às vezes eles estão cada vez mais ocultos, cada vez mais escondidos. E existe, né, as águas elas estão ali, elas estão tendo um outro curso, mas só que está cada vez mais de uma forma diferente. E a necessidade de busca disso, talvez eu acho que seja interessante. E no seu trabalho ele vem contribuindo com isso. legal, Alex. Eu sempre falo, né, que a gente colocou a natureza para fora, né, como se a gente não fosse natureza, né, e nós somos natureza, né. E Sim, com certeza. eu também trabalho numa aldeia indígena, fazendo o manejo da água aqui em São Paulo, no Jaraguá. Uhum. Faz 7 anos que eu trabalho com os indígenas e eu aprendo muito com eles essa relação com a água, né?
Porque para eles a água é um ser vivo que tem espírito, né? E para mim também hoje isso é muito importante, né? Como eu estou mexendo com um elemento tão precioso, eu tenho essa devoção mesmo pela água, né? E o trabalho lá na aldeia é muito bacana. A gente está usando técnicas de permacultura e também técnicas ancestrais dos indígenas, né? Que é observar justamente o ciclo da natureza, né? Porque os indígenas, eles aprenderam muito sobre a natureza observando. Sim. E eu adaptei meu trabalho a essa cultura tão bonita que é a dos indígenas, né? Porque para eles o tempo, a definição do tempo é bem diferente para eles, né? Para eles existe o tempo novo e o tempo velho. Agora a gente está no tempo novo, né? Inclusive eles comemoram o ano novo agora, em setembro, porque é quando está começando a primavera, a natureza está se renovando, as folhas das árvores estão nascendo, os bichos estão procriando, o regime de chuvas começa, né? Então eles seguem muito o ciclo da natureza, né? E, e esse tempo novo para os indígenas é o tempo de plantar, é o tempo de não caçar porque os animais estão procriando. Então, é um aprendizado muito grande estar hoje dentro de uma aldeia indígena e aprender sobre os ciclos de cada coisa na natureza, o ciclo da água, o ciclo das plantas, dos animais, do tempo, né? E foi uma coisa que a gente perdeu na cidade, né? A gente perdeu essa ligação, né, com a natureza, né? Então, muitas vezes a gente trabalha no escritório e a pessoa não consegue nem olhar para o céu, ela não tem ideia de como está o dia lá fora, se está chovendo, se está sol. Então, foi essa conexão que a gente perdeu que a gente precisa trazer de volta. E com os indígenas, eu aprendo muito sobre isso, né? Sobre essa conexão com a Mãe Terra, o respeito a cada ser vivo, né? Sim, Quer falar alguma coisa? são conhecimentos ancestrais, né, que vêm de muito tempo, de uma conexão É, muito forte com a natureza. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante de poder conhecer e viver isso. Que acho que, de fato, a gente tem muito que aprender, né, com conhecimentos ancestrais. Mas só que aqui dentro do estado de São Paulo, ou qualquer outra grande metrópole, acho que as prioridades, né, os valores, eles vão se modificando. As pessoas elas vão entrando num modo de sobrevivência dentro da cidade e, e vivendo do consumo, sabe? O consumo dentro de um sistema onde você precisa de trabalhar para ganhar e você tá dentro desse ciclo e você não sai dele. E isso vai te distanciando de fato, eu acho que da natureza ou então dos elementos que envolvem a natureza. E vem entrando nessas questões a qual você está falando. Acho que o distanciamento ele só aumenta, né? E muita gente não tem a oportunidade de poder ser tão resiliente, ao ponto de poder ter a oportunidade de ver um outro lado, assim, que talvez possa ser importante e interessante para a sua própria vida. Mas o que eu queria dizer mais é sobre o seu projeto, que eu gostei muito de conhecer. Eu conheci você há pouco tempo e eu fui ver alguns trabalhos que você já vem desenvolvendo. O projeto Existe Água em SP, eu achei um projeto muito interessante. Por mais que você não faça um mapeamento oficial como é feito, né? Mas só que esse trabalho, onde você vem sendo uma pessoa que vem buscando ter iniciativas, né, que possam, claro, ser importantes para que projetos maiores eles sejam desenvolvidos, eu acho que é extremamente importante, porque eu acho que qualquer iniciativa elas são sempre muito necessárias para a gente criar esses cenários mais ecoconscientes, né? Eu sempre gosto de dizer que as mudanças individuais elas são sempre muito importantes, principalmente quando elas vêm conseguindo impactar as pessoas. Eu acho que talvez projetos como esse eles ganham cada vez mais espaço para que a gente consiga influenciar não só outras pessoas, mas também os órgãos públicos e órgãos governamentais para criar projetos maiores que envolvam mais pessoas, que envolvam um orçamento maior para que
de fato, seja feito o que é para ser feito, né? Um mapeamento oficial para a gente conseguir identificar, né, essas águas, porque hoje, qual a importância para a gente conseguir identificar essas águas? Ela vem com toda essa bagagem para a gente conseguir usar isso em usufruto da população, das grandes cidades, porque a necessidade dos recursos naturais, elas sempre vão ser necessárias, né? E o investimento, o dinheiro em cima disso vai ser cada vez maior, porque a escassez, ela está, por mais que a gente tenha um país que ele é abundante em águas, vai chegar um momento que a gente não vai ter tanta disponibilidade de um recurso natural tão abundante como a água é hoje, né? E isso pode ser um problema cada vez maior. E é uma forma inteligente, né, de pensar em soluções, de inovações, de ter criatividade de buscar isso hoje em dia. E era isso que eu tinha para falar. Tem mais algum assunto que você, algum outro ponto que você gostaria de dizer? Sim, bom, é o que você falou, né, de potencializar, né, o que eu venho fazendo. Eu já venho buscando isso, né? A gente está iniciando um projeto de recuperar o rio dessa aldeia indígena, de abrir uma boa parte desse rio, porque ele está assoreado, porque antes dos indígenas retomarem este território, foi desmatada a mata e plantado o eucalipto no lugar da mata nativa. E o eucalipto não é, né, do nosso bioma da Mata Atlântica, e ele empobrece muito o solo e a raiz dele pega muita água do lençol freático. Em muitos Então, lugares, ele é conhecido como o deserto verde, né? Porque ele sequestra muita água do solo, não permitindo que verdade. outras espécies consigam sobreviver. Isso, além de empobrecer o solo, né, ela assoreia o rio, porque quando vem chuvas, toda essa matéria orgânica vai para o rio. Então o rio de lá sumiu. Aí a gente começou a fazer um trabalho manual e para desassoreamento desse rio, e a gente começou a criar lagos para a criação de peixes dos indígenas, né? A gente já criou 3 lagos, tudo feito manualmente através de mutirão, né? Tanto com a ajuda dos indígenas e com pessoas de fora. Foi uma troca muito bacana, né, nesses mutirões, né? Porque, como eu disse, é uma conexão muito grande, né? Você fazer esse trabalho artesanalmente com a mão, você tem uma ligação muito forte com a natureza, né? Com vários elementos, com a água, com o vento, com o barro, com a terra, com o vento. Você começa a perceber, né, como é o ciclo das coisas, né? Estando as 4 estações nesse lugar, né? Onde eu passo a maior parte do meu tempo com os indígenas, né? Então, o que eu busco no meu trabalho também é essa conexão, né? Para que as pessoas tenham essa conexão, né? É Porque possível hoje uma pessoa querer encontrar essa conexão? Porque, por exemplo, eu vivo numa grande cidade, mas eu queria viver isso hoje. Existem grupos onde há convite de participação para ajudar a recuperar esses espaços que hoje vem ganhando cada vez mais lugar? sim, tem algumas iniciativas na cidade, por exemplo, o pessoal de hortas urbanas, por exemplo, né? Eles sempre estão fazendo atividades abertas, mutirões. Depois que eu comecei também a fazer isso pela cidade, algumas iniciativas também surgiram de pessoas que organizam mutirões nas suas comunidades para restaurar o meio ambiente, né? Aí começa assim, né? Um amigo junta com outro amigo, tal. Eu acho que é assim que as pessoas têm que se apropriar do seu território, né? Porque hoje a gente está no espaço restrito, que é as nossas residências, mas o território é tudo, né? É a É tudo. rua, é os espaços públicos, as áreas verdes. A gente tem que considerar isso uma extensão da nossa vida, né? E não só esperar o poder público uma ação. A gente também tem que fazer nossa parte, né? Porque o meio ambiente é responsabilidade de todo mundo, né? A gente está num momento que o planeta ele está precisando de mais pessoas, né?
para contribuir, para dar sua ajuda, porque o que a gente está passando agora com as mudanças climáticas, a gente achava que só ia passar daqui 20, 30 anos. Mas não, já está acontecendo agora, né, cara? Você vê essas Muita coisa tempestades, antecipada, né? tempestade de poeira, essas mudanças climáticas, os eventos extremos, crise hídrica, queimada não, que é provocada pelo homem, né? Mas são vários fatores aí que mostram para a gente que a gente tem que voltar um pouco atrás, né? Que voltar lá atrás e da parte onde a gente fez errado e começar a restaurar novamente, né? Os, os, é, os biomas, né? Mesmo estando dentro do meio urbano, porque a natureza, como eu disse, ela está intrinsecamente ligada à saúde pública, né? Porque a gente Exato. vê que tem, como eu disse, tem várias pragas urbanas, por exemplo, a dengue, chikungunya, febre amarela, que foram criadas justamente porque a gente matou os nossos rios e matou os predadores. Então, a gente tem excesso de mosquitos justamente por isso, né? Então, tá ligada diretamente à saúde, né, das pessoas, né? A gente está É, recuperando a natureza, né? sim, há um desequilíbrio, né, total do ecossistema. E, É, e todo mundo é influenciado, e principalmente nós que estamos no topo da cadeia. verdade. E, E e às vezes as diante pessoas de... nem percebem, né? Desculpa, não Às vezes entendi. as pessoas nem percebem que estão doentes, né? Pela falta da natureza. Elas nem percebem. Exato, exato. Há necessidade de criar novas drogas, a necessidade de criar novas vacinas, para tentar imunizar, né, ou coisas que antes não faziam parte, né, do nosso ciclo de vida. E isso vem crescendo cada vez mais. Precisamos mudar várias coisas, né? Você vê principalmente o que a gente come, né? Você vê o que tem de agrotóxicos hoje. Então, eu acho que Nossa, principalmente a alimentação, né? Uma coisa que também está ligada, né? Com esse distanciamento da natureza, porque a gente passou a consumir coisas que a gente às vezes não quer comer, né? Se a gente tivesse acesso a alimentos mais saudáveis, se tivesse uma política, né, pública de mais hortas urbanas, de de alimentos sem incentivo. agrotóxicos, mais Sim. incentivos, né? Eu acho que está tudo interligado, né, mesmo, né? Essa questão de recuperar os rios, a questão do que a gente come, com a nossa saúde, né? Ah, com certeza. Eu acho que existem muitos caminhos a serem corridos para a gente conseguir se sentir mais presente dentro dessa visão. Acho que a alimentação é algo diário que a gente se alimenta todos os dias. Eu acho que falta um pouco de entender que alimento é vida. Né? Acho que muitas vezes o alimento é visto só como um produto. Eu sou vegano, eu me alimento exclusivamente de vegetais e eu tento encontrar vitalidade no alimento, né? De que ele é algo que vem da natureza, que vai me nutrir. Eu não só me nutro ele, não só é um alimento nutricional, mas é um alimento cheio de vida, que faz com que eu me sinta agradecido pela Mãe Terra ter me disponibilizado aquele alimento. Mas só que, infelizmente, a maioria dos alimentos eles estão sendo distribuídos, eles estão sendo produzidos, né, com uma quantidade exorbitante de veneno, de agrotóxico, e um incentivo hoje, né, que a gente tem dos órgãos governamentais de possibilitar que isso continue. Eu acho que talvez isso seja um ponto negativo para a gente hoje, e a gente vai inserindo cada vez mais toxinas, mais substâncias que não deveriam estar no nosso cardápio. Né? Então, outros pontos aí que a gente entra numa discussão muito infinita. Eu posso falar um pouco de como começou o meu trabalho, que foi Boa. um caso muito bacana, que foi numa praça no bairro da Pompeia. Inclusive, essa praça foi rebatizada. Hoje o nome dela é Praça da Nascente. Que foi o meu primeiro trabalho de prática, né? Onde que Em foi? Qual nascente. cidade? Foi em São Paulo, na capital.
foi numa praça no centro estendido de São Paulo, né, que é um bairro. A Pompeia é um bairro que está a 6 quilômetros do centro. E eu e uns amigos encontramos, a gente, com a ideia de ocupar um espaço público com atividades socioculturais, ambientais e artísticas, a gente encontrou nessa praça algumas nascentes. E a gente pensou o que fazer com essas águas, né? Porque o próprio poder público ele já não dava valor, né, para essas nascentes. Os moradores antigos sabiam da existência dessas águas, mas elas estavam, como posso dizer, degeneradas, né? Não estavam, como posso dizer, elas formavam charcos na praça, né, que possibilitava o uso da praça. A água não tinha um caminho, ela brotava e se espalhava, né? Porque quando fizeram a praça, obstruíram o caminho dessa água, né? Então, quando a gente Entendi. chegou lá, a gente começou a fazer um caminho para essas águas, fazendo biovaletas, né? Biovaletas são valetas que têm vida, né? Dentro tem água, tem peixinhos e plantas aquáticas. E essa água dessas biovaletas, essa água é conduzida até um lago. A gente criou 2 lagos nessa praça. E depois que a gente fez os lagos, sem o apoio do poder público, a praça ganhou vida. As pessoas começaram a frequentar a praça, famílias começaram a frequentar, pessoas de toda a classe social, né? E antes era uma praça abandonada pelo poder público. E com a nossa ação, essa praça ganhou vida. Aí a gente percebeu o quanto as pessoas estão carentes de natureza, né, na cidade, né? Porque só o fato de ter feito aqueles 2 lagos, a água parece que atrai as pessoas, né? É incrível isso. Porque Exato. é incrível como a praça ganhou vida, né? Inclusive as pessoas começaram a fazer festas na praça, famílias fazer festa de criança na praça. A gente mesmo, Valorizou ali o espaço. como a gente mesmo começou a organizar um festival que ficou muito conhecido na cidade, o Festival Praça da Nascente. E a gente convidava as principais iniciativas socioambientais e culturais da cidade para estar mostrando a sua iniciativa na praça, né? Então a gente conseguiu fazer muitos festivais bacanas lá. Uma vez eu levei 50 indígenas para a praça para falar sobre a causa indígena, sobre a Uau. questão da terra. A gente conseguiu muita coisa bacana ali nessa praça, né? Muita visibilidade para assuntos que antes não eram muito falados na cidade, né? A questão da água, a questão dos indígenas que estão aqui também na cidade. Então, é muito importante, né? A gente tá falando sobre isso na cidade, né? Porque eu sempre penso assim, né? Que é importante a população participar da gestão dos recursos naturais, tanto da água e como dos recursos naturais, né? Eu acho que não é só ficar esperando o poder público ou as grandes ONGs ficar esperando que elas façam alguma coisa, né? A gente também pode Eu, dar nossa contribuição. sim, porque o tempo é diferente, né? Se a gente ficar sempre esperando pelo próximo, ficar sempre esperando por quem é maior fazer algo, acho que as coisas nunca vão ser feitas, né? As iniciativas individuais, elas são importantes para isso. Que a gente tome, né, a frente de questões que a gente acredita, né? Então, é importante sempre a gente estar buscando conhecimento e indo atrás de quem pode ajudar e contribuir também. Sim, porque eu acho assim que para a gente recuperar os rios da cidade, a gente vai precisar de, como posso dizer, não só do poder público, das ONGs, mas também do cidadão comum, né? Porque eu acho assim que recuperando os recursos naturais das comunidades, das periferias, muitas empresas vão querer vir para esses lugares, inclusive para trazer emprego. E eu acho que é também dever do poder público capacitar essas pessoas para que elas cuidem desses recursos naturais, né? E sejam remuneradas para isso, né? Eu acho que é isso aonde eu quero chegar um dia, né? Com o meu trabalho, né? Eu estou Sim. buscando isso, né? De que
a participação de todo mundo nesse processo é importante, né? Como eu disse, não só parcerias público-privadas, né? Eu acho que só com esse tipo de parceria que a gente vai conseguir chegar num resultado bacana, né? Porque eu Sim, acho que total. não é só um ator, né? São vários atores, né? Eu acho que as nossas escolhas elas influenciam muito também em muitas coisas, porque muitas vezes muita gente não sabe como ajudar, né? Mas o nosso poder de consumo ele contribui em muita coisa. Então, eu acho que talvez quando a gente começa a ter um critério maior sobre qual tipo de produto que eu vou estar consumindo, por exemplo, no meu projeto, eu falo muito sobre o poder das nossas escolhas. Eu falo muito sobre a poluição plástica. O plástico no meio ambiente ele tem um tempo indeterminado para se decompor. Ainda mais dentro de um meio aquático. Não existe um momento que aquele plástico vai sumir, ele vai estar ali para sempre. Quando a gente consome algo, a gente tem que ter a responsabilidade sobre aquilo. É claro que a responsabilidade também ela não é toda nossa, a responsabilidade também do fornecedor. Né? Mas acho que quando a gente começa a ter esse poder de escolha, a gente acaba, de uma forma também direta, né, a fazer com que os fornecedores mudem, né, a maneira como que ele vai oferecer esse produto a gente. Então, acho que essas discussões sobre a maneira como que a gente pode estar influenciando nas nossas escolhas, ele é de fato um grande caminho que a gente pode ter para buscar mudanças maiores. Então, é um caminho muito importante. É um caminho onde as nossas escolhas elas influenciam no espaço, influenciam no sistema que ele é muito maior. Verdade, Alex. A gente tem que ser consciente, né? Do que a gente está consumindo, né? E começa por aí, né? Com nossas escolhas mesmo, né? Pessoais, individuais. A gente hoje tem que ter uma responsabilidade, né? Sobre o planeta, né? Não achar que não é nossa responsabilidade, porque é assim. É de todo mundo, né? Então, eu acho que quanto menos consumir, né? Melhor, né? Eu penso assim, né? Também Eu como acho que você, né? talvez seja eu acho que talvez o problema, acho que talvez um botão assim que a gente pode apertar primeiro é pensar sobre os nossos excessos, né? Eu acho que consumir a gente nunca vai deixar de consumir, É, mas eu acho que verdade. talvez pensar na quantidade, no que realmente importa, no que é suficiente para gente. Então, acho que igual quando eu falo também sobre o veganismo, que o pessoal fala assim, mas eu nunca vou conseguir ser vegano. Eu nunca vou conseguir parar de comer carne, eu não vou conseguir, por mais que influencie muito no consumo de água, 1 quilo de carne equivale a não sei quantos litros de água virtual. Eu não consigo contribuir de uma forma de parar de comer, porque eu também gosto de comer, eu gosto do sabor. Mas você não precisa de virar essa chave e você se tornar vegano. Você pode pensar na sua quantidade, nos seus excessos. É sempre pensar no seu poder de consumo. Tá? Você pode contribuir da forma que você conseguir. Todo mundo pode contribuir da forma que consegue. Cada um tem a sua forma de ajudar, a sua forma de contribuir. E cada um tem o seu tempo, né, de poder fazer isso mudar. E isso se encaixa em exemplo para qualquer coisa, seja ela uma questão individual ou uma questão coletiva. Cada um tem que entender o seu tempo, a sua proporção de poder conseguir contribuir em questões que podem fazer a diferença. Que a gente às vezes acha que a gente fazendo a nossa parte não faz diferença, mas se todo mundo fazer a sua parte, a gente tem uma mudança enorme, né, sobre vários assuntos que podem ser discutidos, inclusive os que a gente está discutindo aqui. Então, nosso poder de consumo, nosso poder de escolha, ele realmente ele influencia muitas coisas. Verdade. Bacana seu trabalho com plástico. Hoje a gente, o que entra de plástico, né, na nossa casa, né, quando a gente vai no mercado, né, é incrível, né? É E incrível, é incrível. É plástico dentro de plástico, sabe? Embalagem dentro de embalagem. Então, e às vezes a gente está acostumado com isso e a gente consome sem ver. Mas é por isso que no meu projeto eu dou esse impacto visual. De que quando eu faço uma coleta, eu mostro tudo isso, sabe? E as pessoas falam, caramba, em 30 minutos eu coletei o quê? 20 quilos de plástico. 20 quilos de plástico é muito plástico, plástico é leve.
Então, trabalhar esse impacto visual, ele é muito lixo, porque uma sacolinha não pesa nada, né? Uma sacolinha, né, a gente tem uma quantidade exagerada, né, e descontrolada sobre isso. E muito lixo vem dos rios, né, que vão para os mares, né? Eles vêm pelos rios que estão poluídos, que desembocam nos mares, né? Então tá uma coisa ligada à outra, né? Se a gente recupera nossos rios, a gente vai estar jogando menos poluição para os oceanos. Muitas praias, elas são poluídas pela desembocadura, né, de águas fluviais que vêm das ruas. Um plástico, qualquer lixo que está no chão, a gente joga, até que joga na água, a gente joga no chão, mas só que ele entra dentro da boca de lobo, ele cai dentro da rede de fluvial e vai desembocar no rio. Vai desembocar no rio ou vai desembocar na praia, e aí a gente tem um acúmulo, né, de uma grande quantidade que vai vir de diversas partes da cidade. Então, a poluição nos mares, ela é uma coisa muito preocupante, porque, como eu falei antes, a gente não tem um prazo de decomposição desses materiais que estão ali. E um grande problema também não é só o plástico, mas os micropoluentes, que são os microplásticos que servem de veículo para vários contaminantes, né, que é um objeto de estudo que eu estou desenvolvendo agora no meu pós-doc, para avaliar esse poder de distribuição de poluentes através de pequenos fragmentos de plástico, que são invisíveis. Dado nas leituras que eu estou tendo agora, a gente vem falando muito sobre uma poluição invisível, né, onde a gente não consegue ver. Porque o impacto visual do plástico, uma sacola plástica, nossa, mas só que a gente tem problemas muito maiores que, na verdade, são pequenos, né, que são os microplásticos e os nanoplásticos. E são questões que precisam de ser discutidas, né? E precisa de incentivos para que a gente consiga falar mais sobre educação ambiental, para que instruir as pessoas a como elas podem fazer o papel mais de cidadão, né? Acho que falta muito isso, né? São os incentivos de trabalhar mais cidadania dentro das grandes cidades, né? As pessoas entenderem que o papel delas é extremamente importante para o coletivo. Então, eu acho que questões como essa, elas precisam de ser cada vez mais disseminadas, precisam ser mais discutidas. E iniciativas, né, de pequenos projetos, elas são de extrema importância, né, porque tem esse efeito de espelhamento que a gente tem, né, de conseguir influenciar as pessoas, de mostrar que existem caminhos que a gente pode estar indo e impactar as pessoas com isso, né, e fazer com que a chavinha vire para muita gente, aí a gente tentar encontrar um senso comum e poder caminhar numa direção que a gente encontre soluções, né? Porque problema que a gente tem por aí cada vez maiores, e a gente precisa encontrar soluções para eles. O que você falou tudo, né? Que falta muita cidadania, né? E, como se diz, fazer um despertar nessas pessoas, né? Eu acho que elas estão muito, eu falei adormecidas, né? Muito presas nesse sistema que a gente vive, né? E que elas têm que dedicar a maior parte do tempo para ganhar dinheiro, para sobreviver, né? E esquece, né, de que a gente precisa dessa palavra, o coletivo, né? Usar mais essa palavra, né? Parar de viver essa vida individualista, né, e egoísta e pensar mais no coletivo, né? No território. Ser um pouco mais altruísta, né? A gente não pensar só no benefício próprio. A gente está fazendo sempre pelo meio, sabe? Pelas pessoas que estão por nós, sabe? Eu acho que pensar só em si, acho que a gente não vai a caminho nenhum. Acho que não é um caminho. A gente tem que estar sempre pensando nem bem-estar, é no bem viver coletivo, sabe? Acho que é o ponto principal hoje das discussões, é a gente pensar sobre isso, sobre essa empatia, sobre outras questões, sobre outros cenários que a gente não está acostumado a viver e tentar sentir eles. Porque senão nada muda. A gente vai continuar vivendo
sabe? De uma maneira que é onde não tem a contribuição. A gente precisa de mais pessoas contribuindo, né? Porque senão vai ficar aquele trabalho do colibri na floresta pegando fogo. Só ele lá pegando a gotinha e tentando apagar o incêndio. O nome do meu projeto é Colibri, porque eu pego esse exemplo do colibri. Porque é o colibri que vai lá no rio, pega uma gotinha e joga no fogo. Todo mundo vendo ele, os animais maiores. Colibri, o que você está fazendo? Você não vai apagar o fogo dessa forma. Mas ele falou assim, mas o fato de eu estar tentando eu vou estar influenciando outras pessoas a tentarem também. E em algum momento a gente vai conseguir apagar o fogo. Eu sei que eu não vou conseguir apagar sozinho, mas só que pelo menos eu estou tentando recrutar, eu estou tentando mostrar às pessoas que juntos nós conseguimos. Eu acho que esse é o grande papel, até mesmo do evento, do festival, é da gente tentar encontrar soluções, de ser criativos, de encontrar muitas outras caminhos, vertentes de discussões, porque a gente precisa de trocar ideia, a gente precisa de conversar, a gente precisa de se expor ao ponto da gente encontrar maneiras de pensar junto, sabe? E encontrar soluções para esses grandes problemas que a gente vem enfrentando hoje no nosso cotidiano. Que difícil, porque vai chegar um momento que a gente não vai ter mais recurso natural, sabe? A gente não vai ter para onde ir, o planeta tá ficando doente, e a gente não tem um outro planeta. O planeta sempre vai existir, o planeta Terra está aqui. É a gente que tem que saber sobreviver a ele, sabe? Então, eu sempre falo, a gente não tem planeta B, né? A gente tem só o planeta A, que a gente mal está cuidando. Verdade. Muito bacana tudo isso que você falou. E o que a gente precisa de mais consciência mesmo, né? Sobre parar de pensar, né, só em si próprio e pensar no todo, né? E essa vida coletiva eu aprendo muito com os indígenas, né? Esse modo de vida, né, coletivo, né? E eu acho que a cidade deveria ser igual uma aldeia, né, indígena, né? Como se fosse uma coisa só, um território só, né? E que a gente pudesse dividir nossos problemas com as outras pessoas, né? Como é numa aldeia indígena, né? Quando tem um problema, a comunidade está lá pronta para ajudar, né? Porque existe a palavra solidariedade, né? É usada todo dia, né? Então a gente deveria aprender mesmo, né? Mais com esse senso de modo coletivo, né? Porque a natureza vai precisar mesmo, né? De todo mundo, né? De todos, né? Cada um tem seu Exato. papel, seu valor, né? E mesmo a gente estando dentro de uma cidade grande, né? Como eu estou aqui em São Paulo, você é em Espírito Santo, a gente pode fazer alguma coisa pelo meio ambiente, né? Porque a natureza não é uma coisa à parte da gente, porque nós somos natureza, né? Nós temos nossa própria natureza humana e a gente necessita da natureza, dessa ligação, dessa conexão, porque sem ela a gente vai ficar doentes, é o que a gente vê nos grandes centros urbanos, né? Então acho que a gente precisa voltar um Exatamente. pouco. E Sim, foi muito ótimo hoje. Agradeço aí eu pelo agradeço convite. muito. E eu que agradeço também, o Adriano, por você estar aqui compartilhando com a gente o seu trabalho, que de fato ele é muito inspirador para todos nós, e que sirva de exemplo para a formação de novos guardiões, né, atrás dos nossos recursos naturais. Obrigado mais uma vez também pelo convite de estar participando aqui desse bate-papo, que de fato ele é muito construtivo e vai fazer a gente sempre buscar regenerar esse nosso ecossistema que está pedindo socorro. Obrigado, Adriano. Eu que agradeço, Alex. Sua iniciativa também é bacana. Eu também dei uma pesquisada. Parabéns pelo seu trabalho. O mundo Muito precisa de obrigado. pessoas como você, como eu, né? Que está preocupada com o meio ambiente, né? Essa deveria ser uma preocupação primordial, porque as futuras gerações vão sofrer, né? Se continuar dessa maneira, né? Sim, Mas eu faço esse é, trabalho porque eu acredito, né, de que a gente pode mudar, né? Como eu vejo vários outros trabalhos bem bacanas, eu acredito no potencial do ser humano, né, de regenerar.
que a gente tem esse poder dentro da gente, né? Basta saber usar, né? Porque estamos precisando, né? O planeta está pedindo socorro. E a última mensagem que eu deixo para vocês é que a gente hoje tem que saber mais escutar o que os povos indígenas estão dizendo. Porque tudo que os indígenas já dizem há muito tempo, os cientistas estão dizendo agora, né? Que se a gente continuar acabando com nossos recursos naturais, né, esse planeta vai acabar. Obrigado aí, o Festival PEF pelo convite. E vamos que vamos, né? Bola para frente, que eu acho que a gente vai chegar no momento que vai conseguir sim. Vai demorar um pouquinho para todo mundo ter essa consciência, mas a gente vai chegar lá, sim. O despertar é lento mesmo. A gente vai continuando. Exato, a gente vai tentando. É isso aí, Alex. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde.